Querido, o tema de hoje ele é muito importante, relevante, porque eu acho que é uma coisa que absolutamente todas as pessoas querem. Não importa se o indivíduo é budista, se ele é muçulmano, não importa se ele é shintoísta, não importa se ele é ateu, você que é católico, Assembleia de Deus, batista, adventista, todos os seres humanos na Terra gostariam de viver para sempre. Não é assim? Todos nós gostaríamos de viver para sempre, obviamente com qualidade. E eu e você gostaríamos de viver para sempre, com qualidade e, se possível, jovens. Eu não sei qual é a sua idade, eu não sei se você já está chegando à juventude, ou se você já está passando dela, ou se você já passou há muito tempo. Ou talvez você seja um juvenil que gosta aqui da TV Novo Tempo, tem aí seus 10, 12 anos, tem acompanhado, um dia você vai ser jovem. Mas o fato é que todos aqueles que já passaram pelas fases da vida parece que enaltecem muito a fase da infância, mas sobretudo a da juventude. Você já imaginou ser jovem para sempre? Ter o vigor da juventude? Uma vez eu li uma frase, não me lembro o autor, que dizia assim, olha, a força da juventude é desperdiçada pelos jovens. Querendo dizer, olha, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, um indivíduo obviamente mais maduro, com mais idade, com o vigor e a força da juventude, eu teria realizado muito mais, eu teria aproveitado muito mais, teria errado menos, teria acertado mais. Você tem essa percepção também? Você também acha que pode acertar mais? E se você tivesse, nesse momento, com a sua maturidade, a força da juventude ao seu lado como uma aliada? Eu acho que esse é o desejo de todos nós, é o seu desejo, é o meu desejo. Quem não gostaria de viver eternamente? Agora imagine, as teologias que vão se surgindo com a ideia ou com o propósito de se viver eternamente são as mais diferentes possíveis. Por exemplo, imagine que existem pessoas que acreditam na reencarnação, você deve ter ouvido falar isso, talvez você acredite. O indivíduo morre e depois ele vem e se reencarna. Outros acreditam na imortalidade da alma. O que é isso, senão uma tentativa de se alcançar vida eterna, né? A alma que não morre. A reencarnação é isso, é um ciclo de vida, morre, vive, morre, vive. São teorias teológicas que tentam, de alguma maneira, perpetuar a minha e a sua vida. Agora, o que a Bíblia fala a respeito desse assunto? Existem muitas maneiras de se entender a reencarnação, a imortalidade da alma, mas o que de fato a palavra de Deus diz? É possível viver eternamente? É possível descobrir essa fonte de vida eterna? Você sabe que essa teologia, ou pelo menos essa crença, essa crendice ou folclore a respeito dessa fonte da juventude, ela vem de muito tempo, muito tempo. Existem relatos de 700 anos antes de Cristo, mas dentro da mitologia grega e romana, nós encontramos que era exatamente isso. Saía do Olimpo, do lugar dos deuses, uma fonte de água que de maneira linda transparecia ali, de maneira bem limpa e transparente, translúcida, e as pessoas que bebiam dessa água, então elas poderiam ter a vida eterna. Olha que coisa extraordinária, né? Quantos perseguiram essa fonte? Alexandre o Grande foi um deles que perseguiu, procurou de todos os lados a fonte da juventude, no entanto, aos 32 anos morreu. Todos nós queremos perpetuar a juventude. Não é por isso que se gastam bilhões e bilhões de dólares em cosméticos, em tratamentos de saúde e de beleza, sobretudo? Sabe por que gasta-se tanto dinheiro? Porque as pessoas querem, de alguma maneira, permanecer jovens. Você conhece alguma apresentadora de televisão que já tem mais de 60 anos e que parece que o tempo não passa? Tem tanto botox no rosto que parece que não tem uma ruga, não tem nada. Um desespero de ser quem não é, de voltar ao passado. Eu fico perguntando, se existisse de fato uma fonte de juventude, quanto custaria um copo dessa água? Quanto custaria? Quanto as pessoas dariam? Dariam as suas fortunas, dariam tudo para poder ser jovem para sempre, dariam tudo. Quem reteria um centavo no bolso? Agora perceba, a fonte da juventude existe. Vocês se lembram daquilo que Jesus Cristo disse? Ele disse, olha, eu sou a água da vida. Aquele que beber dessa água
de dentro de si irão fluir rios de água da vida. Eu fico imaginando, Ramalho Lisboa, você que está acompanhando aí na Bahia, você já imaginou você ser jovem a vida inteira ou eternamente? Todos nós queremos isso. Agora, Jesus Cristo se apresenta como essa fonte de água e água de vida. Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu quero ler para você o primeiro texto bíblico que fala um pouquinho a respeito de vida eterna, para que você perceba que o desejo de Deus é que você viva para sempre. Deus não quer que você morra, Deus não se alegra com a morte de ninguém, nem mesmo com a morte do ímpio. Ele se preocupa com cada um de seus filhos e ele tem um plano para resolver o problema da morte. E você vai entender isso de um pouquinho melhor no programa de hoje. Então, se você tem aí a sua Bíblia, pode abri-la em 1 João, no capítulo 2, no verso 25. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, perto do Apocalipse, não é o Evangelho de João, depois a gente vai para o Evangelho de João. Agora na Epístola, 1 João, capítulo 2, verso 25, diz assim: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essa é a promessa. Por que eu sou cristão? Além de todos os benefícios aqui na terra que o cristianismo me outorga, porque obviamente que o cristianismo direciona a minha vida, direciona a vida da minha família, a vida dos meus filhos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós comemos, como nos vestimos. O cristianismo, ele é uma religião que indica normas, conduta moral, conduta ética, mas além desses benefícios, porque benefícios semelhantes a esse nós podemos encontrar em outras filosofias. Agora, a mensagem, Armando, da vida eterna, a mensagem de que a vontade de Deus é que você viva para sempre, Armando, eu encontro aqui, na Bíblia, na Palavra de Deus. Agora, isso já deveria trazer segurança para você. Se a Palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que você tenha vida eterna, então calma. As situações adversas da vida vêm. Talvez eu esteja falando para alguém que está com o coração partido ao meio, porque perdeu alguém que muito amava. E a complexidade da dor do luto é muito maior do que a gente consegue teorizar ou falar. Às vezes a gente ouve algumas pessoas falando verdadeiros absurdos em funerais. Às vezes o indivíduo recebe um abraço dizendo assim, você tem que ter força porque a vida continua. Aí eu pergunto, como que a vida vai continuar se o filho morreu? Como que a vida continua se o pai, que foi mais do que um pai, foi mãe, foi tudo, faleceu? Arranca-se a morte arranca de nós um pedaço do nosso coração e não adianta, porque você pode passar o período de luto na sua intensidade máxima, mas a saudade não passa, a dor insiste em agulhar a alma. No entanto, embora isso aconteça com todos, aqueles que acreditam em Jesus Cristo sabem que a vontade dele é que tenhamos vida eterna. Jesus Cristo, ele disse assim, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? Veja, a solução para a morte que nós encontramos na Bíblia não é a reencarnação, nem a imortalidade, mas a ressurreição. Essa é a resposta da Bíblia. Você vai morrer? Vai. Ou você acha que não vai morrer? Todos nós vamos morrer. Esse planeta já existe desde que foi criado aproximadamente 6.000 anos. Os matemáticos estimam que aproximadamente 111 bilhões de pessoas já passaram por essa terra. Todas morreram, com poucas exceções. Todas morreram. Quer saber? O Filho de Deus morreu. Você acha que eu não vou morrer? Você acha que você não vai morrer? Agora, qual é a resposta da Bíblia? Que esperança a Bíblia traz para você e para mim? Jesus Cristo, a fonte de vida eterna e aquele que disse, eu sou a ressurreição. É quando Jesus Cristo ressuscita o ser humano. Veja, a mensagem de hoje não é a respeito de imortalidade da alma, Jorge. Você que acompanha aqui o Está Escrito aí de Cabo Frio. Não é isso.
Não é sobre imortalidade da alma, nós vamos falar um pouco a respeito de vida eterna. Mas se você tem interesse de saber exatamente o que a Bíblia fala a respeito do estado do homem na morte, eu quero apresentar para você aquilo que a Eloá já mostrou. É esse DVD Respostas. É um DVD duplo que nós oferecemos. Você tem ideia do que é isso? Isso é um presente para você. Ninguém aqui está vendendo nada, ninguém aqui está pedindo doação nenhuma. Isso aqui é um presente para você. Ninguém vai cobrar nada. É um DVD duplo que tem 15 temas. 2 deles falam só sobre o estado do homem na morte. 2 temas. Então você vai ter uma visão bastante ampla do que a Bíblia fala a respeito do estado do homem na morte. Mas você precisa pedir o curso bíblico. Então é tão simples. O site novotempo.com/está escrito. Logo de cara, na cara do blog, já tem ali, peça aqui o seu curso bíblico grátis. Você clica, você vai colocar ali o seu endereço, vai fazer o seu cadastro e nós vamos enviar o mais rapidamente possível para a sua casa esse DVD. Eu tenho certeza que isso vai elucidar muito a sua compreensão sobre muitas coisas. Vamos agora para o segundo texto para você entender a mensagem de um Deus que ama e o desejo de Deus para que você não morra. João 3, verso 16. Dizem que se a Bíblia pudesse ser resumida em um único verso, seria João 3,16. E aqui nós temos a síntese do Evangelho, a palavra de Deus. Muitos de nós conhecemos esse verso de cor e a Bíblia declara o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que eu e você queremos é não perecer. E a vontade de Deus é essa, Ele entregou o seu Filho para que você não morra. Você já ouviu falar em criogenia? Sabe o que é isso? Criogenia. Criogenia são técnicas desenvolvidas para que a pessoa, logo após a sua morte, seja congelada a temperaturas inferiores a 150 graus Celsius. Tem ideia do que significa isso? São pessoas que pagam aproximadamente $28 mil para poder ter o corpo congelado. Existem algumas centenas de pessoas que acreditam nisso. Então elas estão lá, todas congeladas, esperando solução para a doença delas, para que ela possa então ressurgir. Mas sabe, infelizmente ninguém voltou desse congelamento. Sabe o que essas pessoas tentaram? Não perecer. Elas tentaram evitar a morte. Mas sabe como que a gente resolve isso? E como que eu e você interagimos com a morte? A gente confia em Deus. A morte não é o fim. A morte não é o fim. Nós temíamos a morte antes de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário. Hoje não. Hoje eu e você temos a plenitude da certeza de que a morte é um período de dor, de luto para quem fica, de descanso e inconsciência para aqueles que morrem. No entanto, quando Jesus Cristo voltar a essa terra, aí, querido, Ele vai ressuscitar as pessoas. Você tem alguma dúvida sobre esse tema? Olha, nesse exato momento, a Eloá já está interagindo nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Você fale o que você está pensando, a tua angústia, a tua dor. Você tem algum pedido de oração, você precisa desabafar. Esse é o momento de você entrar, interagir. O Roberto também deve estar ajudando para que a gente possa ter essa interação ao vivo, enquanto o programa está aqui acontecendo. E é tão bonito a gente ter essa interação, e é por isso que o Está Escrito está em tantas redes sociais, porque a ideia é que não seja apenas um programa de rádio e televisão. A ideia é que durante a semana a gente possa se encontrar, orarmos juntos, estarmos perto um dos outros, e é tão bom saber que esse ministério não para de crescer. Agora, quando nós descobrimos e vemos esse crescimento, a gente descobre que tem uma única razão. Porque é um programa feito para todas as pessoas de todas as religiões, voltado exclusivamente aqui, na Bíblia, na Palavra de Deus. Você percebeu o texto, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Essa é a vontade de Deus. Então isso deveria trazer paz, segurança e alegria ao meu e ao seu coração. João 3 agora, o mesmo capítulo, verso 36. Eu quero repetir versos para que você perceba o quanto Deus quer que você viva.
João 3,36 diz assim: todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Sabe os seus pecados, os pecados que você comete, que eu cometo? Quando nós aceitamos Jesus, os nossos pecados recaem sobre Jesus e a ira de Deus recai sobre Cristo. É por isso que lá no Calvário, quando Jesus estava sofrendo, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali ele estava recebendo a ira de Deus, o isolamento de Deus. Ele passou o lagar sozinho, morreu só, para que nunca mais ninguém precisasse se sentir sozinho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Agora, como que a gente faz para ter o Filho? Como a gente faz para ter Jesus ou para permanecer em Jesus? Olha, você precisa entender uma coisa. Jesus Cristo, ele disse assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Você ama Jesus, então você precisa guardar os mandamentos. Você guarda os mandamentos de Deus, você nem sabe onde estão os mandamentos de Deus, você nem sabe quais são os mandamentos de Deus, então não tem como agradar Jesus, não tem como exercer fé, você precisa estudar a Bíblia. É por isso que a gente estimula tanto você a estudar a palavra de Deus. E agora, eu também me refiro aqui a todos os pastores evangélicos que assistem a Novo Tempo. A gente percorre muitas igrejas, muitos ministérios, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Docmus, a gente vai na Igreja Batista, na Igreja Presbiteriana, eu e o Quarteto Arautos do Rei. A gente vai, prega, e eu quero me referir agora a você que é pastor evangélico. Você sabe que só existe salvação em Jesus Cristo, em nenhum outro lugar. A salvação é unicamente pela graça. Mas você já reparou, pastor, que quando Jesus fala a respeito de amor, ele cola os mandamentos? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu vou dizer mais para o senhor. Preste atenção. Você se lembra quando o jovem rico se aproximou de Jesus? Ele disse assim: olha, o que eu faço para herdar a vida eterna? Eu quero ir para o céu. O que Jesus Cristo disse? Olha, você precisa guardar os mandamentos. Não é estranho isso? Se a gente diz